Olha, essa semana a apresentadora Fabíola Oliveira conversou com Robson Toscano, consultor, para falar sobre a relação entre funcionário e empregador. Então eu falo que se você quer fazer boas contratações, a primeira coisa é que você invista tempo nesse bate-papo de entrevista. Não só querendo conhecer o futuro colaborador, mas também que você possa se apresentar e você possa ser transparente de como você é, de como que você se comporta na sua empresa. Esse é um grande desafio. Eu falo que um segundo grande desafio dessa expectativa é o que eu tenho a oferecer como colaborador e o que a minha empresa que está querendo me contratar precisa de mim. E aí sim, nós começamos a ver alguns problemas de capacitação técnica, de que às vezes não tem tanta capacidade de desempenhar determinadas funções. E aí já fica uma primeira dica, né? Que o conhecimento, a busca pelo conhecimento, esse amadurecimento profissional vai sempre ajudar na contratação. Mas eu costumo dizer que, passado essas duas fases, existe uma fase muito legal, pós-contratação. E eu falo que aí a lei do trabalho ela é uma lei bem bacana, quando nos dá esses 90 dias de experiência, né? Uhum. Nos dá a oportunidade de que aquela conversa inicial ser amadurecida por 90 dias. E vejo pessoas abrindo mão desses 90 dias e às vezes o colaborador não está rendendo muito ou o colaborador não está satisfeito com o emprego e é incapaz de ir posicionando e construindo para que, fim dos 90 dias, tome uma decisão mais madura de que quer ficar ou não quer ficar, né? Só o patrão que tem que decidir isso. O colaborador também chega e fala, não é a minha praia, não é o que eu queria, eu pensei que fosse diferente e assim resolveu. Nesse aspecto, o colaborador ele é muito desconhecedor dessa regra dos 90 dias, não é? Até sabe, né? Porque já passou por alguns, sabe que tem um contrato de experiência. Mas eu acho que ele desconhece que pode ser de 30 dias esse contrato, de 45, e ele desconhece que ele tem a obrigação também de pagar um aviso caso ele não vá cumprir, ou de cumprir o restante desse contrato caso ele esteja em vigência, né? Eu parto do princípio que é um contrato, né? Uhum. Contrato tem regras, né? Então é isso aí que você falou. Vão ter contratos que vão ser 30 dias iniciais. A regra básica é que você pode ter uma renovação no período desses 90 dias. Tanto o patrão como o empregado tem que cumprir esse prazo. Mas eu vejo que se você aproveita bem esses 90 dias, independente dessa faixa, quando eu falo aproveita é mútuo, tá? O empregado, o colaborador. Isso, eles conseguem desenvolver uma dinâmica de trabalho. Eu falo que é um período muito crucial. Às vezes eu pego uma pessoa, coloco para fazer uma coisa e não sou capaz de dar as melhores instruções no desenvolvimento desse trabalho. E isso eu vejo que aí começa a fazer a grande diferença do mercado de trabalho que eu tenho visto. A grande diferença que eu tenho visto, apesar da capacitação técnica ser importante, apesar de uma boa conversa, conhecer, tem uma coisa que eu vejo que tem crescido, né? Vontade. E essa vontade pode ter uma palavra mais bonita, chamada comprometimento, como você queira. Mas eu tenho visto pessoas menos habilidosas ou com menos competências darem resultados para as empresas melhores, mesmo sendo mais deficiente, porque elas têm a oportunidade de mostrar vontade em aprender e mostrar vontade em fazer. Isso seria aquelas pessoas com o menor grau acadêmico, com maior compromisso ali, com maior competência na sua atividade. Isso, é isso? Isso aí. Quando você fala acadêmico, não vamos falar só de... não estamos falando da faculdade. Da faculdade, isso. Não, estamos falando de instrução mesmo. Grau escolar. Grau escolar, um curso técnico, ou o que seja. Ensino médio. Eu tenho esse conhecimento, mas eu tenho dificuldade de colocar em prática esse conhecimento. E aí passa muito pela vontade da pessoa de colocar isso em prática. Isso faz uma diferença muito grande. E eu trabalho com muitos empresários e é nítido quando você tem um colaborador da empresa que o empresário vira para mim e fala assim, cara, esse cara é muito top. Mas assim, me explica por que ele é top. Não, ele está aqui agarrado e tal. Pode ser que alguém esteja ouvindo a nossa entrevista, algum colaborador fale assim,
Mas eu sou desse jeito, mas o meu empregador não me vê desse jeito. Meu patrão não fala isso. Ele não vê. Eu concordo com você. Realmente, eu acho que o patrão deveria ter que falar. Eu acho que ele deveria elogiar, sim. Mas a falta desse elogio não quer dizer que você tem que mudar o seu comportamento. Porque os reconhecimentos desse trabalho poderão advir de diversas formas no futuro. Inclusive, com um cliente lá e falar assim, cara, esse cara é bom, vou levar ele para mim. Isso aí é bacana. Agora você toca num ponto que eu acho legal. Porque às vezes o funcionário vai ficando indignado porque não é reconhecido, aí ele começa a dar prejuízo. Isso não é, ele não está fazendo uma provocação ao patrão, ele está fazendo um menosprezo a ele. Ele está acabando denegrindo a imagem dele como profissional. E aí um cara chega, vejo alguns profissionais, chegam motivados e tal. Dentro desse dia a dia de trabalho ele vai perdendo algumas coisas, porque dependem às vezes de um apoio ou de alguma coisa do patrão, e ele acaba perdendo aquilo que é dele em prol de algo que era do outro, ou seja, a falta de reconhecimento e assim por diante. Mas uma coisa que eu tenho construído com muitos colaboradores de muitas empresas é que o grande diferencial não está no que o patrão quer de você. O grande diferencial está na entrega que você faz para esse patrão. Isso faz a diferença. Por mais que você ache que não tem reconhecimento verbal, tem várias pessoas à sua volta, companheiros de trabalho, clientes dessa empresa, gerentes dessa empresa, que você pode ter certeza que vai ter gente brigando por você. E quando o patrão fala que aquele funcionário é top, normalmente o que é que tem nesse funcionário? Eu digo que são duas partes. Ele tem uma parte cognitiva, né, de inteligência, que não precisa ter grau, né? É muito alto. De escolaridade? Não precisa ser, não é disso que eu estou falando, né? É porque eu tenho um pouco de estudo. Não. Quando eu falo grau de competência, é que independente do que ele tem, ele sabe usar a plenitude dessa competência que ele tem. Ou seja, eu tenho um segundo grau, mas, poxa, isso me é suficiente para desempenhar a minha função, esses conhecimentos, e eu uso isso com plenitude? Beleza, esse é um ponto. E o grande ponto que a gente tem que entender é que qualquer relação é relação interpessoal. Então, as relações interpessoais, ela passam por uma série de características, a gente poderia gravar uns 20 programas falando sobre isso, né? Mas que a gente precisa, eu falo que é uma vida de mão dupla. E aí é bom que esse nosso encontro de hoje, ele não serve para o colaborador, ele serve para o colaborador e para o empregador. É que se não for uma vida de mão dupla, uma entrega de uma parte, uma entrega da outra, a gente não constrói algo sólido. É fácil entender isso. De vez em quando eu encontro alguns empresários que falam assim, pô, o cara deixou a mesa arrumada, o cara fez o serviço dele bem feito e vira para mim e fala assim, não fez a menos que a obrigação. Talvez seja uma razão, né? Pode até ter fundamento a palavra, mas a gente esquece essa relação interpessoal de que a gente precisa se relacionar bem com pessoas e passa simplesmente a fazer algo técnico, não reconhecendo, não indo. Então, tem erro do colaborador, mas também tem erros do empregador nessas relações interpessoais. A humanização disso aí? Eu vou falar uma palavra bonita, humanização, e eu vou falar outra palavra, customização dessa relação de trabalho. O que é customizar a relação de trabalho? É fazer com que eu possa identificar nas minhas relações de trabalho, eu como empregador, quais são as diversas características. Eu falo que a empresa mais produtiva é aquela que é mais heterogênea, aquela que tem mais tipos de cabeças pensantes diferentes. As que são muito homogêneas e pensam muito como dono, seguem uma linha e é incapaz de evoluir, é incapaz de crescer. Então é importante você ter pessoas que pensam diferente. E um líder saber lidar com diversas situações, com diversos pensamentos, com diversos temperamentos humanos, é que vai fazer dele um grande líder e dele uma grande empresa. Então esta habilidade de liderança é muito importante. Então customizar relações interpessoais com seus colaboradores é muito bacana. E aí o colaborador também precisa customizar isso, entender quem é o patrão dele. Porque ele já teve experiências outras com outros patrões e ele pode falar assim, porque o meu patrão antigamente fazia isso, isso, isso.
E aí acaba vivendo um passado, em vez de viver um futuro e construir novas relações interpessoais com essa nova equipe. Tem colaboradores diferentes, tem pessoas que estão à volta diferente, e isso faz com que esses relacionamentos interpessoais façam com que se cresça. Então, as habilidades para isso são sempre dos dois lados, não é só de um lado que tem que fazer. Ah, eu sou patrão, eu pago, tem que fazer. Nós não estamos mais nessa vibe, né? Não estamos mais nessa época. Se eu for fazer uma correlação com relação a isso, é fácil entender. A criação que eu tive com meu pai era muito simples, né? Olhar? E já estava resolvido. Eu acredito que hoje não tem mais espaço para uma educação de filhos desse jeito. Então eu preciso também ter habilidade de comunicação com meus filhos. Explicar coisas, porque tem acesso a mais informação que a gente tinha, tem acesso a mais comunicação que a gente não tinha. Então as relações de trabalho também evoluíram. Está acabando o espaço, se é que ainda existe espaço para isso, das relações de patrão mandar e o funcionário fazer. Acatar. Pode acontecer? Pode. Eu mando, você obedece. Só que essa relação, ela é de duração muito curta. Porque se eu mando fazer e viro as costas, a forma que ele vai fazer é diferente. E a gente volta ao início do nosso bate-papo, né? A gente deu uma volta bacana, mas e por que então essas relações, a dificuldade de emprego? É um somatório de pequenas coisas que se resumem a uma dificuldade de comunicação nas relações de trabalho. Desde o início que eu falei naquela entrevista, os 90 dias, depois que ele é efetivado, a perda de produção daquele colaborador, porque a gente não tem padrões de monitoramento disso, o que a gente quer que entregue. Vou dar um exemplo. Eu estava atendendo uma empresa e nós temos um problema de entrega dos colaboradores. É uma oficina de manutenção de carro. E eu perguntei para o líder lá, eu falei assim, como é que você fala? Assim, olha, eu preciso daquele carro até tal dia. Mas se eu coloco só o dia que tem que chegar, será que o meu colaborador está conseguindo fasear como ele vai fazer? Será que ele tem maturidade de entender como é que ele pode fazer essa entrega? Mas na minha cabeça está fácil entender, eu já fiz isso várias vezes. Eu sou líder, eu cheguei lá porque eu sei fazer. E quando eu era dele, eu sabia fazer. Então ele tem que fazer também. Mas olha, se você é tão bom assim, você chegou onde você está. Nem todo mundo tem a mesma capacidade que você. Voltamos a um ponto base. Acho que eu levei uma pancada agora. É bom que a gente já vai ajeitando aqui também, né? Bom demais. E a gente vai entendendo que nem todo mundo é do mesmo jeito, né? Que todo mundo tem diferenças de pensamento. E a gente vai... E isso não significa que o outro esteja errado. Não, é capacidade. Se eu, líder, entendo a capacidade de cada um e tenho a capacidade de extrair o melhor de cada um, a minha equipe vai longe comigo. Se eu não tenho essa capacidade, se eu não consigo entender as deficiências e as coisas boas, a gente não evolui com aquela equipe. Mas engraçado, olha, a gente fala de evoluir a equipe, mas a grande evolução no final é do líder. E somatório de evolução de líder com de equipe, acontece uma coisa só, empresa fortalecida. Aqui, só para a gente encerrar esse bloco aqui, aí você falou da evolução do líder. Aí não consegue ali uma equipe evoluída, o líder fica frustrado. Você está dizendo para mim que o líder não teria capacidade de conduzir aquela equipe? Ele pode se sentir assim. Pode. Muitos líderes ou que estão em função de liderança, às vezes não têm capacidade de tocar isso. Não é mesmo, ele tem que se frustrar mesmo. Ele tem que evoluir. Às vezes ele tem um colaborador melhor. Eu vejo alguns líderes que têm medo de passar conhecimento com medo de perder o cargo dele. Mas esse é assunto bom para a gente tratar, hein? O Robson já me disse aqui que hoje a maior dificuldade não é salário. Existem aquelas situações, às vezes, que lá na fazenda está oferecendo para o caseiro um salário importante com casa, água, luz, internet, uma série de benefícios, e não arruma quem ocupa essa vaga. Ambiente de trabalho. Quando a gente fala em ambiente de trabalho, antigamente a gente pensava na parte física. Depois passamos para uma situação em que nós pensávamos nos colegas de trabalho. E depois chegou no patrão, nesse empregador. O que é essa situação que vai fixar esse colaborador? Que vai atraí-lo, vai fazê-lo atrair-se para esse salário?
é bem legal como que você começou a introduzir a sua pergunta, né? Você já começou a colocar ela de uma forma bem, bem legal. E vamos entender por que o Robson entende que foi bem legal. Porque você falou de um conjunto. Você falou que antigamente era instalações, depois você falou que era de não é remuneração, depois você falou que era do patrão. E, na verdade, se a gente for pensar, é o somatório dessas pequenas coisas que fazem acontecer. Eu tenho já acompanhado colaboradores que abrem mão de um salário maior por um outro salário menor em um melhor ambiente de trabalho. E aí, quando nós estamos falando de ambiente de trabalho, nós temos que pensar no somatório dessas coisas. Será que na minha empresa eu consigo proporcionar o melhor ambiente de trabalho? Quando eu falo isso, não pode soar, inclusive no ouvido do colaborador, é que ele gostaria de ter uma cadeira de massageamento nas costas dele a tempo e a hora que ele quisesse. Se o cara está numa lavoura, isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Mas ele, fim daquele dia de trabalho, cansativo, que ele teve no sol, que foi um dia pesado para ele, mas ele chegar lá, ele tiver um local que ele vai fazer a sua refeição adequada, que ele vai poder ter uma cama que ele possa repousar bem, que o quarto dele conseguiu estar limpo e arrumado. Vale aqui ressaltar que a responsabilidade não é só de quem faz a manutenção, né? O quarto é seu. Tô falando que eu vou nos quartos de fazenda, tem uns homens que fazem uma bagunça boa, né? Eles não acham que a responsabilidade não é deles, né? Mas então todo mundo é responsável pelo seu ambiente, é um somatório disso. Mas vai fazendo com que o patrão ou o gerente daquela fazenda é uma pessoa que consegue estar do lado, consegue compreender as deficiências, as dificuldades que aquela pessoa tal. Tem momentos que ele precisa se solidarizar com algum problema pessoal, não é sempre, mas ele precisa entender que nós também somos um organismo que tem relações profissionais, mas também tem relações pessoais. Ter a habilidade de conseguir conduzir sem deixar que se influencie muito a pessoal no profissional e nem sugar tanto o profissional que acaba influenciando na pessoal. Sugar muito vai acabar acontecendo aquela situação do parafuso, vai apertar muito, espana. Espana. Volta para o ambiente de trabalho. Não, vou embora daqui que não estou aguentando mais, eu vou embora daqui que não é o que eu quero. E muitas vezes, para não dizer 100% das situações, todas acontecem porque não se tem a habilidade de sentar e falar assim, e aí, como é que tá? E se acontece isso, às vezes o colaborador tem medo de falar, porque ele vai falar assim, é pegadinha isso. Pois é, eu ia questionar justamente esse detalhe. Como que eu vou promover ao meu colaborador aquela tranquilidade, aquela segurança de abrir o jogo? Eu falo assim, o seu colaborador te conhece. E eu vou falar nada. Se eu falar, vai me dar uma bronca. O seu colaborador te conhece. Na hora que você fizer a pergunta, ele vai saber se aquilo é verdadeiro ou não. Inclusive, se você não tem habilidade ou não tem prática de fazer isso, você precisa começar essa conversa falando para ele, olha, deixa eu te falar, nós estamos precisando melhorar nosso ambiente de trabalho. Um dos pontos do nosso ambiente de trabalho é isso. Você já viu que nossas instalações melhoraram assim, foi assim, nós estamos caminhando para cá? Você viu que nós estamos dando melhores ferramentas de trabalho para você assim? Mas nós precisamos estreitar mais uma coisa que é a nossa comunicação. Então, eu preciso entender de você quais são os pontos melhores que nós temos aqui no nosso trabalho. Aqui na nossa fazenda, quais são os pontos que te agradam? Aí o cara vai falar lá, olha, aqui a nossa comida sempre está quentinha, nós sempre temos um lanche. Ou o cara vai falar assim, não, o que mais me agrada aqui é porque tem isso, tem isso. Beleza, ele vai colocar os pontos segundo o ponto de vista dele. Mas ele vai ter uma oportunidade também de você perguntar para ele assim, e se você fosse dono, qual era a coisa que você poderia melhorar para você? E aí você vai ter oportunidade. Só que quando alguém Então, essa estratégia de começar pelo lado bom e depois jogá-lo como dono. Sim. Eu tenho uma palavra que eu tenho usado muito nas relações de trabalho, que gera uma palavrinha que a gente usou hoje aqui no nosso bate-papo antes de vir para cá, é que as pessoas têm muita rotatividade. Né? Então, eu uso essa palavra. E aí, eu tenho uma palavra que contrapõe a rotatividade. A palavra chama-se pertencimento. Toda vez que aquele meu colaborador é só uma folha de pagamento no começo do mês,
ele não tem pertencimento. Toda vez que eu não ouço meu colaborador com as ideias que ele tem para colocar, imagina, o cara dá uma ideia na tua empresa que seja de colocar um suporte para copo. Daqui a 7 dias ele vê aquele suporte do copo lá. Ele vai falar assim, aquela ali é a minha ideia. As pessoas precisam entender que o pertencimento é um dos grandes caminhos da baixa rotatividade. Fazer com que as pessoas se sintam pertencentes daquele organismo chamado empresa. Eu costumo dizer que uma empresa do agro, do varejo, uma indústria, eu falo que é um organismo vivo. Que ele precisa ter mutações e adaptações sempre que alguma coisa muda. Mas quando eu comecei era assim. Quando eu comecei era assim. E eu perco a minha capacidade de ir a mais, ir além. Porque eu não trato a minha empresa como um organismo vivo. Quando eu falo empresa, eu volto a dizer qualquer local que se tenha faturamento, seja no agro, seja na cidade, o que for. A fazenda, a empresa, nós estamos falando, a fazenda é uma empresa. Lógico. E que empresa que é? Talvez uma das mais complexas. Estamos cansados de ouvir, né? Eu falo cansados, mas às vezes nem é tanto nas grandes capitais, né? Como o agro é importante para o Brasil, como celeiro de produção e tudo mais. Que empresa que é? E aí a grande pergunta que a gente faz é que às vezes os nossos próprios fazendeiros, é isso, né, que você acabou de falar, foi assim que eu aprendi, né? E é verdade, foi assim que aprendeu, mas aí a pergunta é, tem espaço para poder... Quanta tecnologia embarcada nós temos nas nossas máquinas hoje? Como deve ser desafiador para uma pessoa que tem um pouco mais de idade olhar uma plantadeira, um pulverizador, uma colhedora. E fazer qualquer acompanhamento pelo QR Code. Né? E ter que regular, ele fica olhando aquilo lá e fala assim, isso aqui eu não sei não. Natural. Mas ele, apesar de não saber, de não ter intimidade com aquele equipamento, só o fato de ele estar em pé, presente, do lado do colaborador dele, falando assim, e aí, você vai dar conta? Você está entendendo? Você consegue mesmo? Você já aprendeu? Isso é cuidar. Aí o cara, não, eu vou dar conta, eu vou lá e assim, ó, se você tiver dúvida eu não consigo, mas eu chamo o técnico aqui que ele te dá uma mão. Você quer que eu chame o técnico para você? E a gente começa a ter relações profissionais que as pessoas começam a confiar em mim como líder porque eu verdadeiramente sou suporte para ele. Ele acredita que eu realmente estou preocupado com que ele evolua, porque a evolução dele tem como consequência a minha evolução. Aí a gente já viu, hoje acredito que ninguém faz isso mais, né? Ah, adianta qualificar não, qualifica aqui e depois vai embora. Depois vai embora, né? Mas por que ele está indo embora? O que está fazendo ele ir embora? Eu falo que 5% vai embora mesmo, quando fica bom. Por que 5%? Porque se eu olhar para trás, eu talvez possa ter feito parte dos 5%. Eu fui um dia empregado e consegui crescer. E eu tenho que ficar feliz quando ele vai embora, porque é sinal que eu ajudei ele a ir. Mas eu tenho muitas pessoas que falam assim, eu não vou qualificar porque se eu qualificar ele vai embora. E aí fica com aqueles colaboradores... E não vai. A engrenagem está faltando graxa, grafite, está faltando tudo. Tudo e não vai. Com medo de... Aí eu falo muito, eu prefiro trabalhar 60 dias, 90 dias com um cara muito top, com um cara muito bom, mesmo sabendo que eu vou perder ele, porque aqueles 60 dias, aqueles 90 dias que ele tiver comigo, ele vai me dar um crescimento absurdo. E ainda vai ser exemplo para os outros que não são tão bons. Então eu não tenho preocupação em trabalhar com pessoas boas, mesmo que um dia eu vá perdê-los. Porque eles sendo bons, eu tô ganhando com eles. Eu sempre falo assim, tem muita gente que fala assim, porque o meu funcionário não é bom. Meu funcionário me deixou na mão. Me deixou na mão, ele é bom. Eu assim, o que você está fazendo para poder ele melhorar? E aí a gente volta no ambiente de trabalho, que foi isso que a gente bateu o papo. Ele não tem ambiente, ele não consegue melhorar, não consegue continuar. E nesse ambiente de trabalho, quando a gente fala da fazenda, eu posso colocar aí residência, alojamento, refeitório, a alimentação, porque hoje a gente sabe que há toda uma regra exigida por Ministério do Trabalho, que não tem mais Ministério do Trabalho, mas tem essas regras ali, essas exigências. Nós temos propriedades aí que tem academia, que tem espaço de lazer, de prática de esportes. Isso tudo vai fazer diferença? Com certeza. Eu sei que o nosso tempo já está estourando, né? Mas só para a gente poder entender, tem fazenda hoje que está preocupada em fazer atividade física regular com os colaboradores.
Não só proporcionar um ambiente, mas meio que obrigá-los, forçá-los a fazer isso. Entre aspas, forçar, né? Mas estimula, né? Estimular ele a fazer isso, porque vai trazer mais produtividade. Robson, a gente continua a falar desse mercado e desse incentivo no outro momento. Nosso tempo está esgotado. Foi muito gostosa a conversa. Obrigadão. Obrigado, Fabelle.